Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 e marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós rebobinamos a fita até o ano de 1987 para falarmos sobre Mestres do Universo. Tenho a força! Dos desenhos animados para o cinema, as aventuras de He-Man, Tila, Mentor, Feiticeira, Maligna, Esqueleto. Sou mais do que um homem, mais do que a vida! Eu sou Deus! Proteja-se, Quildo! Mestres do Universo, tela quente, nesta segunda, depois de O Dono do Mundo. Mestres do Universo, filme baseado em He-Man, um desenho animado que fez tanto sucesso aqui no Brasil e no mundo. Ganhou recentemente, em 2026, uma nova adaptação em live action para o cinema. He-Man que tem variadas adaptações, né? Tem o desenho clássico dos anos 80, tem outras animações que foram feitas posteriormente, né? Uma das mais recentes, inclusive, muito legal, feita pela Netflix. E tem agora esse mais novo filme em live action, que também será tema aqui do nosso podcast. A gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente, né, Kel? Para a gente poder falar um pouquinho também sobre esse mais novo filme do He-Man, que muita gente acha que finalmente fez jus ao material original. Não sei o que você achou, mas olha, spoiler aqui da nossa discussão, eu acho que eu fico com o filme dos anos 80, viu? É um pouco complicado, viu? Não dá pra falar que fez jus, não. Vamos ver onde vai dar aqui a nossa conversa sobre as versões live action de He-Man. Esse filme de 87, né, que é estrelado pelo Dolph Lundgren no papel do He-Man, e temos Frank Langella vivendo o Esqueleto, né, um papel icônico na carreira do Frank Langella, que ele inclusive tem muito orgulho de ter interpretado. Temos também Courtney Cox, a Mônica de Friends, vivendo uma personagem que não tem no desenho, né, não tem nos quadrinhos, foi inventada para o filme, para trazer os personagens para o nosso mundo, né, para a vida real, para ter essa versão de carne e osso, literalmente, do lado de cá, né, longe de Eternia. É, um aspecto que a gente pode aí discutir se foi bom, se foi ruim, porque assim, claramente eles precisavam economizar, porque não dava conta de fazer tudo em Eternia, né? Sim. Então precisava ter um núcleozinho vida real para ser mais barato. Só que aí acaba perdendo muito do fantástico, né? É verdade. Fica muito tempo ali nesse núcleo de adolescentes. A Courtney faz um trabalho ótimo, assim, acho que ela tem uma presença já marcante desde o início, né? Nessa época, claro, ainda não era Arquette. Mas é isso. A gente pode discutir melhor depois. Esse aspecto do orçamento foi crucial, né? Para o fracasso de Mestres do Universo de 87, que foi um fracasso de bilheteria, também foi um fracasso de crítica, né? Um filme que não foi bem recebido, mas que ao longo do tempo acabou se tornando um clássico cult, né? Até mesmo por seus defeitos, né? Para saber o que é ser um clássico cult, veja Natal Amargo.
do Almodóvar, que Sim. lá a diretora explica o que é ser uma diretora cult e automaticamente vocês entendem o que é ser um filme cult. Temos, inclusive, podcast aqui no Cinematório sobre o Natal Amargo do Pedro Almodóvar. Bom, a gente, antes de começar aqui o nosso podcast, faz o convite para você vir fazer parte do Cineclube Cinematório e apoiar o nosso podcast, apoiar o nosso canal, apoiar o nosso site, porque é através do Cineclube que a gente mantém os meios aqui de continuar fazendo o nosso trabalho, né? Você escolhe lá como quer apoiar o nosso trabalho e você recebe conteúdo exclusivo de volta, né? Além de nos ajudar aqui a continuar com os nossos programas. Lembrando também que você acessa o nosso site no endereço cinematório.com.br e lá você encontra tudo que a gente produz, né? Você que está ouvindo o nosso podcast na sua plataforma de podcasts favorita, entra lá no nosso site para você ver tudo que a gente faz além dos podcasts. Você que está acompanhando o podcast pelo YouTube, com imagem, também visite o nosso site para ver também os nossos textos e conhecer outros trabalhos que a gente produz, né, além aqui dos podcasts. cinematório.com.br, acesse lá e junte-se a nós. A gente abre o nosso De Volta para o Sofá com a memória afetiva, relembrando quando vimos pela primeira vez os filmes que a gente comenta aqui. E, bom, eu que sou o garoto dos anos 80, né, a Kel garoto. A menina noventista do nosso De Sim. Volta para o Sofá. Então, Sempre bom deixar isso, né, é, bem evidente. embora, Porque né, a gente... as coisas se misturam às vezes, mas é porque tem uma diferença importante exatamente para esses filmes, que às vezes são muito mais antigos para mim. É, E aí eu não tenho tanto a memória afetiva quanto o Renato. Às vezes Sim. é por uma questão temporal mesmo. sim. No caso aqui do He-Man, eu me lembro de ter visto o filme pela primeira vez na televisão. Não foi no cinema. Ele foi lançado em 87, né, no dia 7 de agosto de 87, mais precisamente nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, 30 de junho de 88. Olha só, demorou quase um ano para o filme chegar ao Brasil, nos cinemas, né? Então você imagina, quando ele passou na televisão, já era início dos anos 90, provavelmente. Sim. E eu me lembro que foi quando eu vi pela primeira vez. Não foi em VHS, não foi a fita que eu aluguei na locadora. Eu me lembro de ter visto Mestres do Universo na televisão. O canal que passou, não vou me lembrar. Eu não me lembro exatamente se foi no SBT ou se foi na Globo. Tem cara Mas- de SBT. Tem cara, né? Mas eu me lembro de ter visto na televisão. E claro, né, o He-Man, um desenho, já era, né, Aí é outro famosíssimo, 500. já conhecido, eu tinha visto, revisto várias vezes, então é isso. Mas e você, Kel? O filme e o desenho, né, você tem memórias, pelo menos o desenho eu tenho certeza que você pode compartilhar sua memória afetiva com a gente. Nunca tenho tantas certezas assim. Mas sim, a animação, né, o desenho, eu via muito. Não só o desenho do He-Man, mas também da She-Ra. E claro que eu gostava mais da She-Ra, até porque tinha muito mais animais. É verdade. Animais fantásticos. E aí eu sempre gostei muito, assim. Eu sempre adorei esses dois desenhos. Na minha infância eles foram muito importantes. E eu achava a She-Ra muito maravilhosa, o figurino dela, o cavalo alado, enfim. Sim. Adorava muito. E essa coisa do Castelo de Grayskull também, né? O esqueleto. A coisa no finalzinho, né? De cada episódio que Sim. tinha um ensinamento, Tinha uma a lição de lição. moral. né? E aí quebrava a quarta parede, né? Porque os personagens falavam com a gente. Eu achava isso o máximo. Bom, a gente precisa rever essas lições se todas eram boas mesmo, mas eu me lembro que eram lições bem simples, assim, né? Sim.
de valores importantes, né? Sobre coragem, sobre autoestima e tal. Eu me lembro que eram bons. Mas O filme, você tem alguma recordação Eu não dessa tenho- época? eu não tenho recordação nenhuma do filme. Eu não me lembro de ter visto ele nem na TV, muito menos. Não, videocassete não, com certeza, porque eu não fui até a locadora para fazer essa locação. Eu nem me lembro de lançamento desse filme, assim, no Brasil. Não lembro de nada. O filme foi. Você falou, né, que deve ter chegado no início dos anos 90, eu era muito pequenininha pra começar. Ele já chegou com uma má fama, né? Exato, Porque ele não foi muito bem. eles não devem ter investido tanto, então não É. deve ter chegado em locadoras muito distantes dos grandes centros, né? Então eu acho que é isso, vai, né? Porque ele já chegou aqui no Brasil com essa má fama, provavelmente chegou com poucas cópias para poucas locadoras, não teve muito investimento de propaganda, enfim. E a gente já não tem, né, esses dados, mas Não tem. de fato, sim, o lançamento dele aqui, ele não foi, né, um estardalhaço. Isso eu me lembro. Tanto que é isso, eu tive contato com o filme depois, quando ele já estava sendo exibido na televisão. E não foi uma coisa que você queria, né? Que você tava esperando. É o filme do He-Man, eu quero ver. Foi mais uma curiosidade, assim, até porque quando eu assisti, eu já tinha, assim, comentários de amigos meus. Nossa, o filme é muito ruim e tal, não tem os personagens do desenho direito, ele vem pro nosso mundo. Então eu já fui, assim, com uma baixa expectativa, né? Então, E assim, esse resumindo, minha memória afetiva com o filme é zero. Zero. E, assim, é um filme que ele, já entrando aqui, né, no nosso almanaque de curiosidades sobre Mestres do Universo de 87, é um filme que teve muitos problemas de orçamento, porque a Canon Filmes, a produtora, ela começou a ter problemas financeiros muito graves, que inclusive impediram ela de concluir outras produções também. Ela chegou a dar um calote na Mattel, que é a criadora dos personagens, né, a detentora dos direitos. Lembrar que He-Man, ele surgiu como uma linha de bonecos, né, e junto com os bonecos vinham uns mini gibis, mini HQs. Ai, que legal. Com as historinhas, né? Então, o que se sabe, né, da onde que vem a história do desenho, depois do filme, tudo vai surgindo daí. Você né? tinha o He-Man? Eu tinha o He-Man, tinha o Gato Guerreiro, tinha o Esqueleto, tinha o Mandíbula, que era o que eu mais gostava, porque você podia trocar o braço dele, né? Achei que era a Mandíbula. Mandíbula. As armas. E a Mandíbula, a boca dele abria, né? Então era um dos bonecos mais legais. Agora, o meu primo Marcelo, um abração pro Marcelo, ele tinha a coleção completa, ele tinha o Castelo de Grayskull, tinha todos os bonecos, tinha os veículos, e assim, era uma maravilha. Quando eu ia pra casa dele, a gente ficava brincando de He-Man o dia inteiro. E Marcelo, manda foto se ainda tiver. E eu tinha os comandos em ação, né? Então, quando ele ia pra minha casa, a gente brincava de comandos em ação, na casa dele de He-Man. E a minha irmã, ela ganhou o Castelo da She-Ra. E ela tinha os personagens todos do desenho. Não, a irmã do Renato, sensacional criança mesmo. Feliz, ela ganhou brinquedos tudo incríveis. De boneca, de brinquedo, Barbies, incrível. Beijo, Lu. Eu ainda tenho os meus bonecos em algum lugar, tá lá guardado na casa dos meus pais. Eu até tentei resgatá-los para mostrar aqui, para enfeitar aqui nosso cenário, né? Mas ainda tem ali dois mais recentes, né? O Funko ali do He-Man. E o Esqueleto é o Minico, né, da Iron Studios. Mas a gente guarda, né, com muito carinho, né, essas lembranças dessa época, porque era muito legal de brincar, né? Eram bonecos que não tinham nada de partes eletrônicas, né? Era o analógico, já é o termo da moda agora de novo, né? Era o brinquedo analógico, assim, raiz, né? Então era muito bacana. E essa coisa da fantasia, né? Exato. Porque
As armas, tinha armas, mas eram armas mais fantasiosas, não era igual os comandos de ação, que era guerra mesmo, né? Que eram militares, né? Mas ainda assim, para um lado mais da fantasia. Mas o He-Man, ele tinha essa coisa mais imaginativa, né? Até por se passar em outra terra, né? Que é a Eternia, tem essa coisa da aventura espacial também, né? Então, esse é um aspecto que acabou interferindo nessas questões orçamentárias, né? Para você recriar esse universo, acaba que você tem que gastar muito dinheiro. Exatamente, né? E aí perceberam que não tinham o suficiente para que a história se passasse toda em Eternia. E aí a solução foi trazer para se passar uma boa parte, eu acho que, assim, a maior parte do filme se passando aqui, né? E aí, bom, perde muito da graça. Principalmente porque a primeira adaptação, né, que live action, assim, né, não tinha tido outra, então criou-se uma expectativa. E quando chega ali, a coisa toda acontecendo na Terra e a gente acompanhando gente como a gente, aí ficou sem graça, porque o legal era você ser transportado para esse mundo completamente diferente, né? Cheio de personagens, como você foi falando aí, dos bonecos, que eram personagens do desenho muito interessantes, assim. A gente se divertia bastante, né? Agora, é o primeiro longa live action, mas tinha um longa de animação anterior a esse, foi lançado 1 ou 2 anos antes, que é He-Man e She-Ra e o Segredo da Espada Mágica. Esse eu vi no cinema. Esse eu me lembro de ir no cinema com a minha irmã. A gente assistiu. Esse eu não vi. No antigo cinema do BH Shopping, né? Para quem lembra, que é de Belo Horizonte, né? Lembra das salas antigas do BH Shopping. E esse teve um lançamento de blockbuster. Tinha os cartazes, né? Aqueles desenhos, né, grandes assim, de cartolina, né? Então... Não era banner, não? Não é porque na época tinha um monte de coisa, né, que eles faziam na entrada do cinema. Então... mas era legal isso. E era o desenho, né, era a animação. Então você ia assistir a uma aventura de longa-metragem, mas era a animação igual a gente via na TV, né? Então foi um sucesso. E aí não tinha restrições. Não tinha. Porque na animação, né? Poderia seguir pro mundo de Eternia. E pro mundo de She-Ra também, que era outro. Queria rever o longa de animação. Na época eu lembro que eu gostei bastante, mas... Enfim, revendo agora o nosso Mestres do Universo, eu ainda acho que tem coisas boas, dá para resgatar ali alguns suprassumos, mas tem muito mais tilts, né? Então, daqui a pouquinho a gente chega lá nos nossos quadros para a gente falar o que resistiu bem ao tempo e o que realmente já não funcionava naquela época, imagina hoje. E já fica aqui, né, determinado que essa escolha econômica já é um belo tilt. Sim. Bom, passando aqui pela ficha do filme, para a gente completar aqui nosso almanaque, né, e trazer mais algumas curiosidades, a gente tem o elenco de heróis, né, os heróis de Eternia, os guardiões, os defensores de Eternia, a gente tem somente o He-Man, vivido pelo Dolph Lundgren, o Mentor, vivido pelo John Cypher, e a Teela, vivida pela Chelsea Field. Tem também a Feiticeira, mas ela fica ali presa, né? Ela é sequestrada pelo esqueleto, ela é interpretada pela Christina Pickles. E dos vilões, aí a gente tem um grupo maior de personagens, embora tenham criado personagens para o filme e não adaptado, né, personagens do desenho para as telas de cinema. Então a gente tem o Frank Langella vivendo o esqueleto, a Meg Foster faz a Maligna, temos também o Homem-Fera, esse é um vilão clássico, né, vivido pelo Tony Carroll. Aí temos o Saurod, vivido por Pons Maar. Blade, que é o mestre das armas, ele foi criado para substituir o Triclops,
E ele é vivido pelo Anthony DeLonghi. E no lugar do Mandíbula, que é outro vilão clássico, criaram o Karg, que é aquele... É um dos principais, né? Esse capangas ali do esqueleto, que tem um rosto meio monstruoso, assim, com cabelo branco para trás, né? Ele é vivido pelo Robert Towers. E temos também ali o personagem também criado para o filme, que é o Gwildor, que é o baixinho, né? Que foi criado para substituir o Gorpo, que é o mago, né? O que fica flutuando, que você não vê o rosto dele, só os olhos, né? Tem aquele chapéu. Ficou muito complicado de recriar isso, mais uma vez por questões orçamentárias, e aí fizeram esse novo personagem, que é uma espécie de um duende, um elfo, né? E lembra muito aí personagens de Willow, da Terra da Magia, né? Essas criaturas fantásticas que a gente via muito. Até a maquiagem lembra bastante. Mas não ficou bom, não. Não ficou. Ele é interpretado pelo Billy Barty. É um das grandes questões, né, desse filme, e que foi motivo aí dele ter virado chacota, né, por parte dos fãs também, que não compraram essa ideia. Enfim. Principalmente porque foi pensado como substituição, né? Sim. Então, assim, para algo que era um dos aspectos mais legais do desenho. E aí criam algo que não é nem de perto. Nem de perto parecido. É meio estranho, né? A maquiagem ela é meio estranha. Ela é uma mistura de... Parece que se basearam em outros personagens para poder criar aquilo ali. Olha, mas eu acho que faltou talvez um pouco mais de dedicação para pensar numa solução para esse personagem do como é que ele chama mesmo? Esqueci, do Gorpo. Porque ele não precisava também ficar flutuando literalmente o tempo todo, sabe? Talvez se pensasse numa forma dele existir no filme, mas com, sabe, algum tipo de ilusão de ótica, alguma criatividade ali de cenário, alguma coisa, não sei. Eu sei que o cinema, sabe, faz muita coisa, assim, então é possível muita coisa. Então, eu acho que também, né, talvez eles precisassem ter se dedicado um pouco mais para pensar nas soluções, ao invés de simplesmente descartar um personagem que a criançada toda amava, sabe? Pois é, e no filme mais novo, de novo, a gente tem esse problema de não terem colocado o Gorpo como um personagem do filme. Ele faz uma ponta já ali no final para dar aquela lição de moral, né? Que aí eles fazem a ligação direta com o desenho e dá esse brinde, né? Esse presente para os fãs, né? Que esperavam vê-lo durante mais tempo. Mas, né, talvez aí, se o filme ganhar uma continuação, talvez ele apareça mais. Mas é um dos personagens mais queridos, né, do desenho animado, então acho que mesmo quem gostou desse filme mais novo deve ter sentido falta de ver o Gorpo mais tempo. O Mestres do Universo de 87, dirigido pelo Gary Goddard, cineasta norte-americano, que não dirigiu nenhum outro longa depois desse. Ele criou 2 séries, Capitão Power e Os Soldados do Futuro, que foi exibida entre 87 e 88. Não me lembro de assistir a essa série, mas como tem o título em português, acredito que chegou a ser exibida no Brasil. E também Guerreiros Esqueletos, exibida em 94. Depois ele seguiu a carreira em Hollywood dirigindo curtas e vídeos para atrações de parques temáticos, baseadas em filmes de sucesso, como Jurassic Park, Exterminador do Futuro. Então, sabe, a gente nunca foi nessas atrações, né, mas a gente já viu como é que funciona. Sim. Então tem aqueles vídeos que passam, né, em telões, assim, enquanto você está ali dentro do carrinho, né, andando ali por esses ambientes. Ele fazia esses filmes, né, que passavam ali dentro. Deve ser parecido com a experiência de você estar no museu, que também tem os percursos no museu, imagens, e você vê imagens, você vê filmes que são feitos apenas para aquela exposição, né? O roteiro de Mestres do Universo, de David Odell, que escreveu também O Cristal Encantado, e Supergirl, o dos anos 80.
A gente teve a Supergirl nova agora em 2026, né? Lembrar aí desse filme também, que foi outro fracasso, outra bomba. Mas que tem seu charme, viu? Olha, o roteiro baseado nos personagens da Mattel, né, que foram criados pelo Roger Sweet, ele que era designer de brinquedos dessa empresa, morreu recentemente, morreu em 28 de abril de 2026, aos 91 anos, o criador do He-Man. Caramba. Né? Foi pertinho do lançamento do filme, inclusive, né? Foi. Que pena. A fotografia... Não foi depois do filme, né? Será que ele viu e ele falou assim, não, chega. Infartou. Tadinho. Bom, vamos brincar com isso não. Roger 91 Sweet. anos. História. A fotografia de Mestres do Universo, assinada por Hanania Baer, ele que é o diretor de fotografia israelense, que fez Elvira, Rainha das Trevas. Temos podcast. Escutem aí, De Volta para o Sofá, de Elvira, Rainha das Trevas. A montagem, aqui nós temos a voz da experiência na equipe de Mestres do Universo. Anne V. Coates, montadora britânica, vencedora do Oscar por Lawrence da Arábia. Olha, ela é responsável por um dos cortes mais incríveis da história do cinema. Quem já viu Lawrence da Arábia sabe do que eu estou falando. É uma das cenas assim mais incríveis, que envolve um sopro. Vou dizer apenas isso, só envolve um sopro. Assistam a Lawrence da Arábia, vocês... Quem viu sabe o que eu estou dizendo. Mulheres montadoras. É absolutamente incrível esse corte. Ela ganhou o Oscar por Lawrence da Arábia, fez ainda Beckett, o favorito do rei, Assassinato no Expresso Oriente, O Homem-Elefante, Greystoke, A Lenda do Tarzan, Jogo Bruto, Na Linha de Fogo, Chaplin, né, com o Robert Downey Jr., Congo, Striptease, Irresistível Paixão, bastante eclética. Erin Brockovich, Doce Novembro. Nunca vi esse filme. Esse eu nunca vi. Você nunca viu? Você acredita? Nunca vi, gente. A Bússola de Ouro. Com a Nicole Kidman? Eu adoro esse filme e ele é muito injustiçado. Ele é muito injustiçado. E 50 Tons de Cinza. Tô falando, é a voz da experiência. É a voz da experiência. Ela tá na Hollywood clássica e veio até os mais recentes aí. Incrível, né? Anne V. Coates, então. Ela fez a montagem de Mestres do Universo. Talvez o que funcione no filme deva a ela. E a trilha sonora assinada por ninguém menos que Bill Conti. Ele que fez a trilha sonora de Rocky, um Lutador, Karate Kid, 007 Somente para Seus Olhos, e ganhou o Oscar por Os Eleitos, Onde o Futuro Começa. Dito isso, Kel, você sabia que He-Man, Mestres do Universo, tem prêmios no seu currículo? Ele tem uma carreira em premiações, Kel. Ele foi indicado ao Saturn Award, que é uma das principais premiações de cinema fantástico, né? Lá nos Estados Unidos. Foi indicado a melhor filme de ficção científica, melhor figurino para Julie Weiss e melhores efeitos especiais para Richard Edlund, que fez os efeitos de Poltergeist. Poltergeist. A gente viu recentemente, inclusive, em breve, podcast sobre Poltergeist. Aqui também no Cinematório teremos episódio do De Volta para o Sofá. É um mestre, né, de efeitos visuais. Sim. E é isso, né, gente? Efeitos visuais da época. Da época. Né? Mas aqui vamos combinar que as coisas não funcionam muito bem. Chegaremos lá. E o Gary Godard, mais um Godard aí. A gente falou do Godard lá no podcast do Mortal Kombat. Agora só que era um ator, né? Agora é o diretor. Sim. Eu acho que Godard tá implorando que a gente faça um podcast dele, assim, sabe? De um filme dele. Porque de vez ou outra aparece alguém com esse nome. Ele tá manifestando. Ele tá se manifestando, falando, não é possível que vocês não façam nenhum podcast sobre filme meu.
Só Que absurdo. esse aqui também é Godard com 2 Ds, né? Não é o Godard francês. Mas enfim, Godard. o Gary, ele ganhou o prêmio de realização notável no Saturn Awards por Mestres do Universo. O único filme que ele dirigiu, ele ganhou esse prêmio. E no notável, Fantasporto, mas é notável. Essa palavra pode ser utilizada. o Fantasporto, que é o Festival de Cinema Fantástico que tem... Não, esse é de Porto. Ah, de Portugal. de Portugal. É. Eu tava achando que era aquele do Sul. Do Sul Aqui chama é o como? Fantaspoa. Fantaspoa. Poxa. Mas lá no Fantasporto, ele ganhou o prêmio de melhores efeitos especiais. Olha só. Então, pra época chamou atenção, né, gente? Mas aí veio o Framboesa de Ouro. E aí o Billy Bart, que faz o Gwildor, foi indicado a pior ator coadjuvante. E pena, né? Eu acho uma injustiça com o ator. Porque ele é o menos culpado, né? Pelo fracasso, né, disso. Mas, também, enfim, mas assim, né? quiseram ir naquilo que mais estava incomodando também, né? Não só... Não sei, não é porque ele é o culpado, mas ele é um dos aspectos que mais incomoda, né? Enfim, daqui a pouco a gente vai chegar nos tilts, aí eu falo um pouco mais sobre o Gwildor. Mas é isso, gente. Fechando aqui, então, o nosso almanac, né? A gente tem esse filme que teve muitos problemas. A Canon Filmes já estava ali à beira da falência quando fez. Tinha até projeto para uma continuação. Eles chegaram a fazer coisas para o set, tudo cenário, figurino. Como não ia rolar, não ia ter como fazer, eles aproveitaram isso no filme do Jean-Claude Van Damme, o Cyborg, de 89. Então, para quem assistir a Cyborg, tem lá os cenários, né, os equipamentos, as armas e tudo. Isso ali seria usado na continuação de Mestres do Universo. Então, para não jogar fora, né, pelo menos usaram de outra maneira. E, bom, eu acho que a gente tem que ir agora para o tilt e para o nosso suprassumo para a gente falar do que restou, né, e comentar algumas cenas de Mestres do Universo. Então, vamos acionar o nosso quadro mais famoso, mais querido pelos ouvintes do De Volta para o Sofá, que é o Deu Tilt. Critical error. E aqui vai dar tilt pra caramba. Vamos falar aqui, para começar então com essa questão dos efeitos especiais, né, ou defeitos especiais, porque por mais que tenha alguma coisa ali que sobreviva a passagem do tempo, que guardado o contexto, você olhe para aquilo e fala, né, foi uma coisa que tá ok, mas a falta de recursos financeiros foi muito prejudicial, né, para o que eles estavam pretendendo fazer. Então, eu gosto, falando de efeitos de uma maneira mais ampla, eu gosto de efeitos de maquiagem, mas os efeitos especiais, os efeitos óticos, né? E os efeitos que são construídos assim nas cenas de ação, aí fica realmente muito a desejar. Ficou um filme datado, né? E que você vê e fala, nossa, podia ter sido tão melhor, né? Mas não rolou. Eu gosto da chave mágica ali, chave cósmica, né? A chave cósmica, que é aquele objeto que o Gwildor constrói para poder criar e abrir esses portais, né? Um buraco de minhoca ali que faz com que os personagens venham para o nosso mundo. Eu acho que ele funcionando ali mecanicamente é interessante, ficou uma construção legal. É um negócio que tem no desenho também, né? Eles inventam essas bugigangas cada episódio tem uma coisa, né, diferente. É uma coisa que tá de acordo, né, com o universo dos Mestres do Universo. Ele tem uns efeitos óticos ali também, então isso eu acho que tá ok. Agora,
quando você pega, por exemplo, aquela sequência de ação ali, de uma perseguição, né, do He-Man com os soldados lá do esqueleto, é um negócio muito ridículo, né? É uma coisa que você vê que tem um boneco imitando o Dolph Lundgren, sendo usado ali em umas plataformas, né? É um negócio assim que fica até para os padrões, assim, se você lembrar do Chapolin, que fazia isso numa zoação mesmo, né? De usar ali um chroma key, uma coisa meio mal ajambrada ali. Você vê que ali não, aqui não, eles estavam tentando fazer um negócio porque era o que tinha, era o que dava para fazer, né? Não era zoação, era para ser a cena de ação real. É um descuido mesmo, né? Tem umas coisas ali que ficam realmente assim, sabe? Acho que até o Howard, o super-herói, que é um filme que também é muito detonado, mas que eu guardo no coração, né? Eu acho que ele tem efeitos especiais muito melhores, né? Porque foram feitos pela Industrial Light and Magic, né? E aí tem um orçamento, né? Melhor para poder fazer essas coisas. Então, os efeitos, então, eu acho que para mim são o principal tilt de Mestres do Universo. E para você, Kel? Sim, né? Depois da gente já ter estabelecido aqui que essa falta de recursos financeiros é um problema que vai afetar vários aspectos do filme, né? E aí são vários tilts que surgem disso. A questão da trama se passando aqui, como a gente já falou, essa coisa dos efeitos especiais também me pega muito, assim, nessa hora que eles estão em perseguição, é muito horrível, porque não passa credibilidade nenhuma no que você tá vendo, assim. A gente até brinca, né, que tava parecendo um desfile mesmo de escola de samba. A gente tava vendo um desfile de escola de samba, sabe? Exatamente. E assim, vendo... porque os desfiles de escola de samba são maravilhosos, né? São coisas lindas, belíssimas, feitas com muitos detalhes. Só que não é a questão da feitura de figurino ou de carro, não. Mas é mesmo assim, a passagem das coisas, sabe? Tipo, era muito, muito... Primeiro, né, que tem isso. Era uma câmera estática acompanhando a chegada deles, assim. Uma coisa sem clima nenhum de perigo, sabe? Sem clima nenhum de... Poxa, são alienígenas chegando na Terra e uma confusão, um caos. E aí não passa essa sensação, né? E aí fica mesmo parecendo que é um desfile, assim, de carros alegóricos e tal. Aí tem essa coisa dos bonecos, que aí também lembra muito desfile de carnaval. Porque é muito evidente que estão sendo usados bonecos. Isso paia demais, assim, porque... Eu entendo que é preciso usar, tem a questão da falta de recursos, mas vamos transformar isso em algo talvez lúdico também, né? Já que vem de um boneco, olha só, tem essa, né? É uma adaptação de um brinquedo, então talvez usar isso de uma forma mais lúdica, mas assim, é nítido que sabe, uma falta de cuidado, de recursos. Então, assim, é muito... Não é o simples, é o simplório mesmo, assim. Essa coisa do cabelo que não se move, mesmo com ele estando de cabeça para baixo, sabe? Isso é terrível. Então... É porque o filme tem um aspecto barato, evidente. Dá pra gente ver que eles não tinham dinheiro. Não tinham dinheiro, mas também não tinham muita criatividade. Não tinham criatividade para poder encontrar soluções. Exato, porque assim... eu acho que é possível você tornar as coisas, né, simples, interessantes também, assim. E aqui no filme, é ok que a gente tá vendo com o nosso olhar contemporâneo também, então, né, a gente já tá muito acostumado a coisas grandiosas, né, mas
Ainda assim, eu acho que para quem nos acompanha, né, principalmente no De Volta para o Sofá, entende o quanto que a gente tem carinho e a gente olha para esses filmes do passado com um olhar de contextualização também, Sim. né? De entender, assim, essas questões de época, essas questões de produção e ver até a beleza do que é simples mesmo, do que é feito de forma artesanal, do que é feito de forma prática, né? A gente Sim. adora efeitos práticos, às vezes até mais do que efeitos muito trabalhados do CGI, a gente sempre chama atenção para isso, assim. Sim. Tem esse charme do artesanal que, pra gente, é algo a se apreciar e a gente tá sempre exaltando isso aqui dos filmes. Só que nesse caso, não existe isso. Eu acho que pra quem tem uma memória afetiva com o filme, não deve gritar tanto, né? Quem tem uma memória afetiva mais forte mesmo, assim. Mas como no caso eu não tinha memória afetiva, então isso ficou muito evidente pra mim. Então é como se o dinheiro, a falta de dinheiro tivesse realmente definido tudo, assim, né? Então ficou muito limitado, muito limitado. E é isso, um grande tilt a questão do efeito especial desse filme. Outro tilt pra mim é que o He-Man, ele fica dando tiro e não usa a espada quase que hora nenhuma. Fica carregando a espada, inclusive, né? Pra lá e pra cá. E usa mais a metralhadora lá, fuzil, sei lá que é aquilo. Fica dando mais tiro do que usando a espada, né? É uma contradição com o que é o He-Man, né? Porque no desenho eu não me lembro dele dar tiro. Pode até ser que um episódio ou outro ele tem uma arma, use uma arma lá para disparar, né? Mas no filme, nesse filme aqui, é tiro o tempo inteiro. Então isso para mim é um tilt. E outro, para fechar aqui o nosso quadro, é a questão de Eternia ser mal explorada, né? Que a gente já falou que é uma questão mais de orçamentária também, de novo. Você, em Eternia, tem só ali umas externas que mostram ali um lugar tipo, com uns relevos, né? Aí lembra muito assim, as locações de filmes de ficção científica mesmo, que parece que tá... É tipo um deserto, se você pensar lá em Tatooine, lá do Star Wars, né? Então, eles mostram assim, meio de longe, e o Castelo do Esqueleto. Né? Castelo de Grayskull. Ali é o Castelo de Grayskull ou é o Castelo do Esqueleto? De Grayskull. Eu acho que é o do Esqueleto, porque são dois, né? Uhum. Ele tem a Montanha da Serpente lá, que é onde ele fica, e o Castelo de Grayskull é onde a feiticeira tá, e é a fonte do poder todo lá de Eternia. Agora você me pegou, porque... Mas, enfim, só tem aquele cenário ali, que é basicamente o que a gente vê lá do mundo deles, né? O resto do filme todo é aqui. Tem mais tilts para você, Kel? Claro que tem. Mas nos diga pra gente ir pro supra-sumo. Vamos lá. A gente já falou, né? Bastante tilt. Todos esses, né? A gente já falou do Gwildor também. Que um tilt pra mim. Né? Que tem uma cena bem pitoresca do Gwildor, porque ele, do nada, rouba ali um carro, né, um Cadillac, e tuna o Cadillac. É um negócio muito aleatório, né? O personagem, ele tem esse poder, né? Ele é um construtor, né? Ele mexe com os equipamentos e tudo, mas aí ele faz isso com um carro. Um carro pink, né? Um Cadillac pink, e vira o veículo deles ali na cidade ali, né? Onde eles vão parar. E ele funciona muito como um alívio cômico, né? Que não é tão cômico assim, às vezes é até um tanto irritante. Ele é chato. Chato e irritante. Então ele realmente é um tilt. E também as personagens femininas, porque elas são muito estereótipos da época, assim, né? A própria personagem da Courtney, que é a Julie, ela é
a donzela que tá em perigo, assim, né? Então, e tem os momentos que ela toma as decisões também que são péssimas. E ela é muito reduzida, assim, ao trauma dela e a essa coisa com o namorado, né? Que ela tem essa ligação com o namorado dela e tal. E aí ela praticamente serve pra ficar carregando a chave mística, mágica. Chave cósmica. Cósmica. A chave cósmica, assim, mas sem nada mais pra oferecer, assim. Eu não gosto tanto. E tem a Tila e a Maligna, né? Embora eu acho que a Meg Foster, que faz a Maligna, ela tem uma presença interessante, mas ela também acaba ficando à mercê do que o esqueleto quer que seja feito, mais nada. E a Tila, no desenho, eu me lembro que ela era uma espécie de uma capitã, né, da guarda lá. Ela era, sabe, bem importante. E aqui no filme também acabou ficando subutilizada. Então as personagens femininas não me chamam a atenção positiva, mas caem nesse lugar de estereótipos mesmo, que é muito comum, né, quando a gente tá falando de filmes dos anos 80, mas que é sempre bom a gente apontar, porque já tivemos filmes de anos 80 com ótimas representações. Com então certeza. Não quer dizer que é porque é um filme dos anos 80 que sempre vai cair nesses problemas de representação. Então, por isso que eu faço questão de sempre apontar, assim, quando é algo que de fato está acontecendo no filme. Esse aqui deixa muito a desejar. Exato. Bom, agora vamos à parte mais difícil aqui do nosso episódio hoje, que é o nosso momento suprassumo. Pra mim, de longe, é o esqueleto. Pra mim também, ponto final, não precisa falar mais nada. Tanto pela interpretação do Frank Langella, que acho que dá uma dignidade assim, para esse vilão, torna ele algo a mais do que é o do desenho, que fica dando aquelas risadas o tempo todo, né? E tem sempre um objetivo assim, muito restrito, né? De só querer dominar a Eternia e destruir o He-Man e tudo. Não que aqui não seja muito diferente disso, mas acho que pelo menos você tem um vilão que tem uma coisa assim, ele como é que eu vou dizer? Ele tem uma imponência, né? Ele não é só o rival ali, uma coisa caricata, né? Do desenho animado. Ele tem uma imponência, né? Ele dá medo. Então, eu me lembro de gostar muito de ver o esqueleto. Eu gostava do filme por causa do esqueleto na infância e continuo gostando agora. Acho a maquiagem também, por mais que seja uma coisa meio estranha, né? Que é meio que simulando, é mais cartilagem do que osso, né? Porque ele mexe a boca, você vê aquilo ali, não é exatamente os ossos, né, que estão mexendo do crânio dele, né? É uma simulação, então dá mais a impressão que é uma cartilagem do que osso, né? Então, mas mesmo assim eu acho que ficou muito legal, foi um trabalho muito bem feito, né, para representar ali. Então acho que se gastaram o dinheiro todo na maquiagem, quando fizeram, tinha, né, disponível ainda no orçamento, fizeram muito bem. Pelo menos aqui se dedicaram, e realmente para mim é o grande suprassumo do filme. O trabalho do Frank Langella. Eu sempre falei Langella, né? Aqui no Brasil, as pronúncias, a portuguesa, a brasileira, né? As pronúncias, porque, né? Faz parte. Mas, então, o trabalho dele, pra mim, é essencial, assim, pro filme não cair em completa desgraça. Porque é isso, ele traz essa imponência, ele é ameaçador, assim, e ele tem
uma característica meio teatral, sabe? De grande teatro, só que sem ser fora do tom. Então, assim, sabe? Você sente que ele tá numa entrega, assim, interpretativa de um drama, sabe? E, ao mesmo tempo, ele tem aquele charme, assim, que não é um vilão, como o Renato falou, caricato, e que não sempre fala coisas óbvias, assim. Tem umas coisas do diálogo dele, principalmente com a Maligna, que dá vontade de você ter mais tempo com esse personagem pra entender melhor ele, sabe? Tipo, tem umas sacadas, assim, ele tem umas coisas que ele fala que eu fico, gente, o que ele tá querendo dizer com isso, sabe? Meio irônico, meio, sei lá. Então, eu achei um trabalho muito bom. E eu li que o ator, ele pediu para que pudesse improvisar falas. Então, eu acho que essas tiradas talvez sejam do ator, sabe? Essa, como se diz, essa contribuição a mais pro roteiro, né? Que ele entende tão bem o personagem que tá fazendo que improvisa, né? Ele pensa em algo ali da hora que vai funcionar e funciona. E que também ele pediu para que a máscara, né, e a maquiagem não fossem coisas tão rígidas e que não tivessem... que ele não ficasse totalmente escondido. Que o rosto não ficasse totalmente escondido. Então, eu acho que isso fez muita diferença também. Então, fizeram uma adaptação, né? Essa questão de estar mais maleável. Foi para atender um pedido do ator. Isso. Então, são contribuições diretas do ator que fazem toda a diferença no trabalho final, né? Na caracterização, não só na interpretação, mas para a caracterização também. Então, isso aí temos que tirar o chapéu. Sim. Pois realmente é um suprassumo do filme. E eu também gosto da direção de arte, de quando tá... Aqui? Gosto. Das poucas partes ali em Eternia eu gosto, assim, principalmente no castelo. É o que tinha pra fazer de Eternia, né? Pelo menos fizeram melhor. Essa coisa ali com os capangas, sabe? Essa parte ali quando ele tá, né, definindo quem vai fazer o quê. E aí eu gosto daquela direção de arte. Os figurinos também, eu acho interessante, assim, como que eles misturam uma coisa medieval, né, fantástica, com... tanto que o figurino foi indicado, né, pois lá no Saturn Award. Então são esses pontos que eu gosto do filme, são meus supra-sumos. Agora, uma coisa que eu gosto é que o filme já começa com o esqueleto vencendo. A gente falou pouco do roteiro, né, não ser esse artifício que encontraram para trazê-los para a Terra, para evitar lá a questão de gastar muito dinheiro para representar a Eternia, mas eu gosto assim, de já começar dessa maneira, não ter história de origem, não ter essas coisas. Você já sabe que está vendo um filme do He-Man. Então é isso. Então dali a história vai seguir. Isso eu acho legal. Eu gosto da ideia ali da chave cósmica, também acho que isso acaba funcionando, né, porque eles se pretenderam a fazer. E eu gosto do aspecto que esse filme tem em relação a outras adaptações, de ser de fato uma adaptação, de não se pretender ser uma versão literal do desenho. Entendeu? Acabou que eles fizeram algo assim, para fazer um filme do He-Man de carne e osso, então vamos fazer dessa maneira. Então, o que eu acho muito legal da franquia é que cada versão dela é muito diferente e tem suas características próprias. Então você tem o desenho dos anos 80 clássico, que tem toda a sua mitologia, é o que funcionou melhor, né, para a maioria dos fãs. Você tem os desenhos mais recentes que bebem muito dessa fonte do desenho clássico, mas também tem suas características, tem outras propostas mais modernas, né, os dias de hoje, atualizações, assim, inclusive de representatividade dos personagens.
O filme mais novo é outra parada, né? Esse de 2026. Tem uma outra versão do He-Man também, acho que é dos anos 2000 ou finalzinho dos anos 90, que é outro esquema. Então, assim, ele tem... A franquia ela é bacana porque cada vez que eles fazem uma versão nova, ela tem características próprias. Então, eu acho que esse filme, por mais que tenha esses tilts todos que a gente falou aqui hoje, ele ainda mantém uma coisa assim que é legal de ele ser... a gente tem muitos problemas. A gente sabe que isso aqui não vai ficar do jeito que a gente queria. Então vamos fazer do jeito que dá, e é isso mesmo, vamos assumir, e é isso. E eu acho que para algumas coisas isso acabou sendo bom para o filme. E eu acho que é algo que o mais novo acaba falhando em trazer, porque eu acho que o mais novo ele acaba querendo ser muito assim referencial ao desenho clássico. Ele me parece que ele é mais uma homenagem ao desenho do que um filme que quer andar com as próprias pernas e quer ser muito assim uma zoação, um humor muito quinta série, sabe? Então eu tenho umas restrições em relação a esse filme mais novo, que quando eu vejo em comparação com este de 87, a mais que a gente reviu agora, né? Eu digo que eu tendo a gostar mais do de 87. O mais novo, ele me irritou muito mais, assim, justamente por eles terem todas as possibilidades de fazer um filme massa, né? Um filme que finalmente, né? Um live action assim, legal, assim, baseado no desenho, e fizeram um negócio que eu achei muito bobo. Eu achei um filme bobo, pra te falar a verdade. Então me deixou chateado essa nova versão. A nova versão, né, de 2026. Eu tenho muitos problemas com ela, porque eu acho que eles fingem ser uma coisa que não entrega, não é de fato, sabe? Em relação ao personagem. Porque parece que o filme quer ampliar esse conceito do que é a força, né? Do que é ser forte. Parece que ele quer dizer que ser gentil, ser vulnerável, aliás, abraçar a sua vulnerabilidade e ser uma pessoa gentil mesmo. É também uma força, né? Uma pessoa que evita conflito, que não quer, né, a briga imediatamente, assim, também seria uma força. Só que ele só finge que tá dizendo isso, porque a forma como o filme é construído, o roteiro e como vão solucionando as coisas, contradiz isso. Então, assim, o personagem, em sua gentileza, ele é colocado como ridículo, né? Em sua bondade também, ele é colocado como bobão, assim, né? Então, ele acaba zoando das características que, supostamente, o filme tá querendo exaltar. Exato. Então, pra mim, tem uma falha muito grave, sabe? Que é essa. E aí, ao final, né, que tá dizendo da importância de uma, né, que o He-Man, né, essa figura máscula, né, de força, de músculo, ou seja, representa uma masculinidade que já tá aí há bastante tempo, sabe, sendo dominante. Então, é como se o filme quisesse trazer um contraponto a isso, mas não teve capacidade de realmente abraçar esse discurso e só fingiu que tá mudando alguma coisa, mas não tá mudando nada, porque no final das contas ele resolve com luta física, com pancadaria, né? Com a ação, e claro,
tem que ter ação? Tem, porque faz parte do universo do Mestres do Universo. Mas assim, teria como propor, né, essa nova ideia de uma força que vem de outras fontes, e ao mesmo tempo colocar pancadaria, sim, só que assim, da forma como colocam, dá a entender que ele dá essa opção, né? Vou tentar resolver isso. Ah, não teve como? Então agora eu também não quero e eu vou bater em todo mundo mesmo. Que é isso que acontece. Isso me incomoda muito, porque no final das contas o que vence é a força física. Então, onde que tá o poder da gentileza, do diálogo, sabe? De evitar o conflito. Sem contar em toda essa ridicularização que o Adam sofre, né? Não é nem tanto o He-Man, mas o Adam sofre, assim. Então, é o He-Man que vai mostrar força de fato. O Adam não mostra. O Adam é colocado nessa chave da 5ª série. Porque ele me parece que é uma pessoa que cresceu sendo esse bobão, um cara ingênuo que é ridicularizado, né, pelos colegas, porque ele vem para a Terra e ele vem criança, ali pré-adolescente, vai até ser um jovem adulto acreditando que vai encontrar, né, o jeito de voltar lá para a Terra dele, para o outro planeta e tudo, e fala isso para as pessoas. E as pessoas acham que ele é um lunático. Então fica parecendo que, assim, ele é uma pessoa que está fora da realidade, é um maluco que fica falando esses trem de Eternia para cima e para baixo e ainda consegue emprego, sai com as garotas, marca um encontro lá, aí começa a falar sobre isso com elas. Enfim, uma grande bobagem, e eu achei que isso ficou muito fora do tom, mesmo em relação ao desenho, que tem um He-Man mais... Ele faz brincadeiras, dá umas tiradas, né? O He-Man do desenho, ele não é sério, assim, não é... Ele brinca também com as coisas, né? Mas esse aqui é uma coisa mais descolada, assim, um negócio meio... Não gostei. Não gostei, eu acho que... Ou então eles miraram realmente assim, um público do qual não faço parte. Né? É um público que gosta mais dessas coisas que eles, né, categorizam como nerds, né, geek e tal, que eu realmente não curto muito assim, nesse estilo, não. Então, eu acho que é um filme que acaba mais recente. Ele supera o de 87 pela questão da direção de arte, por representar os personagens. É legal você ver ali, tem o Mandíbula, né, igualzinho no desenho, de trocar o braço, né, de ter ali os traços, né, muito parecidos. Então, assim, os efeitos especiais são muito melhores. Você vê ali o Gato Guerreiro, embora bem pouco, né, acho até que ele ia aparecer mais, mas é um filme que me parece muito mais assim, como se fosse uma paródia, um humor autoconsciente, de ficar rindo de si mesmo. Isso eu acho que está muito claro na própria escalação da atriz que faz a Maligna, né, que vem da comédia. Né? Então eu acho que fica assim um tom de deboche que não me agrada. Eu acho que ou não pelo tá... menos assim, a minha expectativa para esse filme era diferente. Eu não queria ver eu preferia ver uma aventura de fantasia, uma coisa assim mais do que era o desenho mesmo, do que essa coisa muito referencial que não me agradou muito, não. Mas eu acho que até para isso, assim, até pro deboche é pobre, assim. Se fosse para debochar, para ser sátira, eu acho que eles tinham que fazer uma coisa muito mais
inteligente, sabe? Muito mais amarradinha, assim. É. Do jeito que tá, ficou banal. E tenho esse problema e a partir disso, depois que eu identifiquei isso no filme, o filme não funciona em nada pra mim. Não funciona em nada, porque eu vejo um problema de discurso e forma, sabe? Tá ali, parece que não sabe ou não quer, de fato, fazer o que tá se propondo, né? Então, isso pra mim é fatal. E essa coisa do herói, por exemplo, o herói másculo, mas que tem essa bondade, essa diplomacia. Isso é muito interessante, assim, para pensar a desconstrução de masculinidade agressiva, né? E eu acho que, por exemplo, o Superman nos últimos filmes, eu acho que faz isso bem. Faz, concordo. Não coloca ele com essa característica, ridicularizando ele ou tornando isso uma característica impossível, sabe? É algo que o filme autodeprecia, sabe? Porque não tem coragem o suficiente de defender essa ideia e aí faz uma autodepreciação ali para as pessoas rirem e acharem que tá na chave da comédia, sabe? E aí aqui não é isso. Eu realmente, depois que eu identifiquei esse problema, o filme acabou pra mim. Eu achei péssimo. Achei pena, muito ruim. Eu acho achei que muito ruim do início ao fim. Eu tinha esperança que fosse ser um filme mais divertido, né? Eu acho que talvez as pessoas ali fazendo o filme estavam se divertindo mais do que quem assistiu. Mas isso é a minha opinião. Não, né? sem falar o numas filme eu coisas... sei que ele tem fãs, mas eu realmente não comprei a ideia. Sem falar numas coisas que são mal escritas mesmo, né? Na questão ali com o pai e a mãe, quando eles se reencontram. Que reencontro é aquele? Principalmente com a mãe, sabe? Desleixado, eu achei desleixado. E a deixa também pra cena pós-créditos, né? É uma coisa que se fica assim, mas como assim? né? Peraí, tem alguma coisa errada aqui que, né? Mas, enfim. Vamos seguir, né? E voltar aqui pra 87, Kel. Rebobinar a fita. Vamos voltar aqui agora para 87, porque agora a gente vai saber por onde anda. Por onde andam os principais integrantes do elenco de Mestres do Universo, começando com o Dolph Lundgren, que interpreta o He-Man, astro de ação sueco, está com 68 anos. Ao longo de 4 décadas de carreira, manteve uma rotina intensa de filmes de ação e se destacou em produções recentes como os filmes da franquia Os Mercenários, o mais recente, o Mercenários 4, é de 2023. Ele também esteve em Aquaman 2, O Reino Perdido, 2023. E o filme de ação que ele próprio dirigiu e estrelou, Wanted Man, de 2024. E o mais recente filme que ele fez é o suspense Hellfire, de 2026. Ele também faz uma ponta no novo Mestres do Universo. E o Frank Langella faz o nosso amado esqueleto, nosso supra-sumo de 87. Ele é um ator estadunidense que tem 88 anos e tem uma longa e prestigiada carreira indicada ao Oscar e multipremiada no teatro. Sabia que tinha teatro nesse DNA. Os seus trabalhos de maior destaque em anos recentes, né, incluem os filmes Frost Nixon, de 2008, Os Sete de Chicago, de 2020, e a série dramática Killing, que foi aí de 2018 até 2020. A Chelsea Field, que interpreta a Tila,
também uma atriz estadunidense, está com 69 anos e suas produções e trabalhos mais recentes incluem participações na série Segredos e Mentiras, de 2016, a comédia romântica Virando a Mesa, de 2008, e o seu longevo papel como a advogada Rita Devereaux na popular série NCIS New Orleans, que foi exibida de 2017 a 2021. Faz parte dessas séries que tem vários capítulos, né? Diferentes localidades. Né? E elas duram, assim, uma eternidade. Incrível. A Meg Foster, que faz a Maligna, ela também é uma atriz estadunidense e está com 78 anos. Dona de uma das carreiras mais cultuadas do cinema B e de terror. Suas produções lançadas em anos recentes incluem a série de mistério Pretty Little Liars. Eu lembro dessa série. O terror Olhos Famintos 3, de 2017. E o filme de mistério Hellblazer, de 2023. Ela dubla Placa-Mãe, uma nova vilã da série animada Mestres do Universo, A Revolução, que é de 2024. O John Cypher, que interpreta o mentor, tá com 94 anos de idade, Keila. Um ancião. Ancião. Né? Uma vasta carreira aí no teatro musical da Broadway e em programas de TV. Seus trabalhos de destaque mais recentes, antes de se aposentar, incluem participações na série de comédia Major Dad, que foi exibida de 89 a 93, o seriado Jag, Ases Invencíveis, de 98, e a série policial Lei e Ordem, de 2000. Ele está afastado das telas, né, há mais de 2 décadas. E o Robert Towers, que faz o Korg, ele também é dos Estados Unidos e está com 89 anos. Ao longo de sua carreira, ele se especializou no trabalho de dublagem e em aparições de bastidores, participando de produções marcantes, como a série Jornada nas Estrelas, A Nova Geração, que durou de 87 a 94, e o aclamado filme O Curioso Caso de Benjamin Button, de 2008. Nos últimos anos, Towers passou a levar uma rotina quieta, né, de aposentadoria, ali em LA, participando ocasionalmente de encontros virtuais e entrevistas para documentários sobre os bastidores de filmes cult dos anos 80. Ainda assim, fez participações recentemente em episódios das séries Grey's Anatomy, de 2023, e Hunters, também de 2023. O Billy Barty, intérprete do nosso querido Gwildor. Querido, muito querido, queridíssimo. Ele que, além de ator, também um ativista pelos direitos das pessoas com nanismo. Ele nasceu em 1924 e morreu no ano de 2000, aos 76 anos de idade, em decorrência de complicações cardíacas. 7 décadas de carreira, e aí ele trabalhou em filmes como A Lenda, de 85, e Willow na Terra da Magia, de 88, e mais ali para o final da sua trajetória, ele fez filmes, séries, desenhos animados, incluindo aí a comédia do Mel Brooks, Que Droga de Vida, de 91, a sátira Hollywood, Muito Além das Câmeras, de 97, e a série de TV LA Heat, de 98. E chegou o momento de quem é fã de Friends. Por onde anda Courtney Cox? Essa é fácil. Ah, então. Bom, ela tá com 62 anos. Esteve em cartaz nos cinemas recentemente com Pânico 7, né? 2026, então é fresquinho. E reprisou o papel da jornalista Gail Weathers, também nos 2 filmes anteriores da franquia. Vocês vão lembrar aí, que é de 2022 e 2023. Recentemente protagonizou a série Shining Vale, que durou de 2022 a 2023, e participou das séries Modern Family, em 2020, e Shameless, em 2018.
fez bastante série, né? Mais do que filme. É verdade. E o Robert Duncan McNeil, quem é esse ator? Ele interpretou o Kevin, a gente não falou do Kevin. Esqueceram de mim. Kevin é sempre esquecido, hein? O Kevin, Total, ele é Kevin o esquecido. namorado da Julie. Ah, mas eu mencionei ele. Não mencionei o ator, mas mencionei o personagem. É verdade. Bom, ele é o Robert, né? Não o Kevin. O Robert é ator, diretor e produtor. Tá com 61 anos. Começou a carreira na frente das câmeras, mas migrou aí com sucesso para os bastidores como diretor e produtor executivo, trabalhando em produções como a série Chuck, exibida de 2007 a 2012, o seriado de ficção The Orville, de 2017, e a popular produção de comédia e ficção Resident Alien, que é a mais recente, né? O mais recente trabalho do Robert Duncan McNeil, Esquecido no churrasco. de 2021 a 2025, fechando aqui o elenco principal de Mestres do Universo. Mestres do Universo. Kel, chegamos ao final também do nosso podcast, né? A gente falou aqui bastante do filme de 87, falamos aí também nossas impressões do filme mais recente, de 2026. Olha, a gente só pode encerrar esse episódio do De Volta para o Sofá com a música que embalou a nossa infância, nas vozes, né, dos integrantes do Trem da Alegria, a música do He-Man, né, que foi feita ali no auge do sucesso do desenho animado, né, a gente ouvia muito ali no Show da Xuxa, Clube da Criança, nas festinhas infantis. Quem nunca dançou ao som de He-Man? Lá, 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 lá. E olha, Não tinha como, né? os nostálgicos com certeza devem colocar essa musiquinha nos aniversários de criança Sim. de hoje em dia, né? Pais Sim. e mães que gostavam devem colocar lá. Essa música é fantástica, né? Muito boa. Uma dos melhores aí dessa época. E bom, queria, antes da gente se despedir aqui, dedicar esse programa à memória de um ator que marcou a nossa infância também e que nos deixou recentemente, que é o Hikaru Kurosaki, que interpretou o fantástico Jaspion. Ele nos deixou aí no dia 2 de julho de 2026, um ator que, né, quem viveu aí os anos 80, certamente tem na sua memória afetiva, né, um lugar muito especial para essa série japonesa, né, e para quem está nos vendo aí no YouTube, estou inclusive com a camiseta aqui em homenagem ao Kurosaki. Ele morreu aí com 60 e poucos anos, né, 64 anos, né, ainda estava com muita coisa para viver. Ele já tinha, pelo que eu li a respeito da carreira dele, já tinha abandonado, né, a profissão de ator, vivia como instrutor de mergulho, olha só, mas com certeza, durante o tempo em que ele atuou, nos trouxe, né, muitas tardes de aventura, né, ali com o fantástico Jaspion. Então fica aqui em memória dele essa singela homenagem. Singela homenagem. E o legado também deixado, né? Porque... Com certeza. Bom, eu sou da época de Power Rangers. Mas eu sei bem que se existe Power Rangers é porque existiu Jaspion, né, gente? Sim. Então tem todo um legado aí para ser exaltado. Exatamente. A você que nos acompanhou aqui no De Volta para o Sofá, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Esperamos vocês no próximo episódio. E você que está chegando agora, não deixe de conferir os episódios anteriores, né? Se você curtiu aqui a nossa viagem nostálgica, a gente tem vários episódios aí de filmes
fizeram sucesso nos anos 80 e nos anos 90, né, Kel? Sim, inclusive de filmes que a gente gosta bem mais, que a gente fala de muito mais suprassumos, tá? Então fica a dica. É isso. Bora. Beijo, gente. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.